Fala galera, tudo bom com você? Quem fala é o professor Daniel, professor aqui no canal Exatos em Minutos. Galera, vamos resolver aqui da página 35, questão número 3. Também com a gente na sala que nós vamos falar um pouquinho mais sobre uma revisão de campo elétrico e potencial elétrico. Então vem com a gente na sala que nós vamos explicar para você após a vinheta. Bem galera, já estamos aqui na nossa questão. A questão diz o seguinte, deixa eu ler aqui para vocês. Página 35, questão número 3. Diz o seguinte, um elétron é abandonado entre duas placas paralelas, eletrizadas por meio de uma bateria, conforme o esquema apresentado. Então, coloquei para você o desenho mais ou menos da bateria, né? Não é aquele desenho clássico, mas só para representar o nosso desenho. E a distância entre as placas é de 2 centímetros. E a tensão fornecida pela bateria é de 12 volts. Sabendo que a carga do elétron é 1,6 vezes 10 elevado a 19, letra A, determine o módulo do vetor campo elétrico, e letra B, ele quer saber o valor da força elétrica. Galera, como nós já começamos a falar sobre eletrodinâmica, você sabe que a corrente ela fluirá sempre do maior potencial para o menor potencial. Então, ou seja, seria mais ou menos essa direção da fluidez da corrente. Mas nesse caso, como ele não está pedindo para a gente calcular a corrente, ele pede para a gente calcular nada mais ou menos que seria a nossa intensidade desse campo elétrico. Já está ali, levando em consideração esse contexto aí que o campo elétrico ele será uniforme. Quando você tem campo elétrico de natureza uniforme, onde você vai ter as linhas de forças terão a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma intensidade, então você pode calcular através o potencial, você calcula através do ED, tá? Onde o é a diferença de potencial, o E seria o campo e D seria a nossa distância, que é justamente entre as placas onde ele colocou para a gente aí. Então, letra A respondendo, fazendo as substituições, nós teremos que a diferença de potencial, ou seja, a nossa DDP, ela vai ser 12 volts. Tá? 12 volts. Isso é igual o campo elétrico que ele quer, vezes a distância. Galera, muito cuidado aqui que essa distância está em centímetros. Distância em centímetros, basta você fazer o seguinte truque. Anda 2 casas para a tua esquerda, então você pode colocar 10 elevado a menos 2 metros. Já fazendo essa conversão e calculando o nosso amiguinho aí, tá? Então, 2 vezes 10 elevado a menos 2. 2, estamos explicando, todo esse agrupamento aqui vai passar dividindo, então o campo elétrico vai ser igual a 12 dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 2, tá? Negativo no caso. Eu posso pegar e elevar esse expoente que está negativo, posso botar ele para cima, invertendo o sinal do seu expoente. Tá? Positivo vai passar negativo. Então, jogando ele lá para cima e dividindo embaixo, nós teremos o seguinte. Isso aqui vai me dar 12 vezes 10 elevado a 2. Isso aqui dividido por 2. Então, meu campo elétrico da nossa letra A vai ser 12 dividido por 2. Isso aqui vai ser 6. 6 vezes 10 elevado a 2 volts por metro. Galera, observação. Quando você joga a relação volt por metro, é a mesma coisa que você relaciona Newton por Coulomb, tá? É a mesma relação que você pode usar quando você tem o contexto de campo elétrico. Vamos resolver aqui a nossa letra B, galera. Ele quer saber agora a força que vai estar atuando nessa carga elétrica para transportá-la do ponto de 12 volts de maior potencial para o menor potencial. Vamos lá então. Aqui um momento. Vamos colocar mais ou menos aqui, ó. Tá? Mais ou menos aqui. Vamos lá. Então, a letra B, calculando aí. Então, a força depende justamente da carga e o campo elétrico está agindo sobre essa carga. Como ele falou para a gente que o campo elétrico, já achamos da questão da letra A, eu tenho a carga, que nesse caso seria a carga elementar. Então fica 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, vezes o campo elétrico,
que é 6 vezes 10 elevado ao quadrado, certo? Vamos multiplicar aqui 16 vezes 6. Isso aqui vai me dar 6 vezes 6, 36, vão 3. 1 vezes 6, 1 vezes 6, 6, com 3, 9. Como aqui é uma casa decimal, então posso acrescentar uma vírgula aqui. Então, essa força que vai estar agindo sobre a carga de prova nesse contexto, será 9,6 vezes 10 elevado. Bases iguais, você pode subtrair o expoente. Isso vai me dar menos 17 newtons. Tá bom, galera? Então essa foi a nossa questão número 3. Logo mais estaremos fazendo mais uma questão para você. Só um momento. Bem, galera, vamos resolver aqui a página questão 23 da página 39. Então, ele colocou para você o seguinte: a figura representa 2 pontos. Então, colocou para você os pontos A e B, onde você vai ter aqui a carga, ela vai se deslocar do ponto A até o ponto B. Ele quer saber justamente a intensidade do campo elétrico que vai estar aqui nesse ponto, ó. Atenção, aqui nesse ponto aqui, ó. Tá? Justamente nesse ponto aqui que ele colocou como referência. Lembrando que na questão ele está pedindo a unidade em voltímetro, tá? O campo elétrico dado em voltímetro por metro, tá? Como nesse caso aí, levando em consideração que o campo elétrico ele vai ser uniforme, onde você vai ter mesma direção, mesmo sentido e mesma intensidade. Então você pode calcular através do ED. Como assim, professor, ED? Que seria a DDP, campo elétrico e a distância que ele deu pra gente aí, que seria a orientação onde vai estar separados os pontos A e B. Então vamos aos dados da questão. Então você tem potencial em A, que ele falou que é 70 volts. Você tem em B, onde você tem 30 volts. E a distância dos pontos, que ele falou que é 0,2 metros. Tá? Questão também direta. Vamos lá o cálculo. Então, como eu sei que diferença de potencial é a diferença entre os potenciais, então vou colocar aqui VA menos VB, isso é igual. O campo elétrico, galera, o campo elétrico é o que ele quer, dividido pela distância. Essa distância é 0,2, tá bom? A diferença de potencial eu tenho que é 70 menos 30 volts, que é o menor potencial, tá? 30 volts, igual campo elétrico vezes a distância entre os pontos. Então, 70 menos 30, isso aqui vai dar 40, igual o campo elétrico vezes 0,2. 2 estamos ficando, vai passar dividido, então fica 40 dividido por 0,2. Aí, essa divisão você acrescenta um zero em cima e você apaga a casa decimal da divisão embaixo. Então, o campo elétrico vai ser 400 dividido por 2, tá? Você, efetuando esse cálculo, nesse campo elétrico aqui, será igual, valor final, igual a 200 volts por metro. Aí no seu material, é a tua letra D, tá bom? Tranquilo? Bem, galera, vamos finalizar aqui a nossa série de revisão. Hoje estamos revisando a parte de campo elétrico e potencial elétrico. Vamos resolver aqui a página 39, questão 39. Perdão, página 39, questão 22. Diz o seguinte: a diferença de potencial entre duas grandes placas paralelas separadas de 2,10 elevado a menos 2 metros é de 12 volts. Qual a intensidade da força elétrica que atua numa partícula de carga igual a 10 elevado a menos 8, que se encontra assim entre essas placas. Então, lá, quando você tem placas paralelas, deixa eu lembrar aqui que nós comentamos com você, ó. Então, placas paralelas. Então, essas placas paralelas, ela encontra-se no vácuo. Então, você tem uma que vai ser positiva e a outra vai ser o quê? Negativa, tá? Então, a linha de força, elas vão se deslocar de maior potencial para menor potencial.
Então consideramos que isso aqui é um campo elétrico uniforme, tá? Campo elétrico uniforme. Então qualquer ponto que eu deslocar essa carga do maior potencial para o menor potencial, ou seja, sobre ela vai estar agindo uma força, tá? Agindo uma força, e como ela vai estar agindo sobre essa força é justamente aonde eu tenho que achar essa força que vai estar agindo sobre a carga de prova. Ele deu pra gente a distância entre as placas. Essa distância aqui é 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros, que seria 2 centímetros. Outra informação que ele deu pra gente, que a DDP, né, ou seja, a tensão, a diferença de tensão ou a diferença de potencial entre a placa é de 12 volts, tá? 12 volts. Ele quer a força que vai estar atuando sobre a carga de prova. Nós comentamos ali para não ficar repetitivo, tá? Só um momento. Então vamos primeiramente calcular o campo elétrico. Você usa sempre o ED, tá? O ED, que seria DDP, campo elétrico e a distância entre as placas nesse contexto. Então a DDP eu tenho que é 12 igual ao campo elétrico vezes a diferença de potencial que nós já temos e a distância que as separam, que é 12 vezes 10 elevado a menos 2. Então todo esse agrupamento aqui está multiplicando, vai passar dividindo, então o campo elétrico vai ser igual a 12 dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 2. Como nós vimos agora há pouco, que praticamente é o mesmo cálculo. Então 12 dividido por 2, isso aqui vai me dar 6. Esse 10 elevado a menos 2 posso botar para cima, então fica 2 elevado a 10 elevado a 2. Isso voltímetro por metro, ou Newton por Coulomb, que dá no mesmo. Vamos agora calcular a força que vai estar agindo sobre a carga de prova, para deslocar ela do maior potencial para o menor potencial. Então essa força é dada pela relação Q vezes E. A carga eu tenho. Essa carga ele deu pra gente que é 10 elevado a menos 8. Tá? Essa carga aqui é 10 elevado a menos 8 Coulomb. Então vamos colocar aqui, então, essa quantidade de carga. Então 10 elevado a menos 8 vezes o campo elétrico, que seria nesse caso 6. 6 vezes 10 elevado a menos 2. Tá? Então, repara que não tem ninguém para relacionar com 6. Pode botar o 6 na frente. Vezes. Aí eu posso fazer uma relação entre as cargas. Entre a potência de base 10. Então 10, repito, subtraio. Então 8 tira 2, isso aqui vai ser 6 Newton, tá? Ou também podemos escrever tudo que é 10 elevado a menos 6 é micro. Então podemos concluir que isso é 6 micronewton, tá? Tudo que é micro é 10 elevado a menos 6. Então repara que isso é uma força muito pequena. Então a alternativa correta seria a nossa letra E. Tá bom, galera? Então essa foi a nossa aula aqui de revisão de 4 partes que estaremos lançando para você aí, galera, do terceiro ano. Então hoje revisamos parte de campo elétrico e potencial elétrico, tá bom, galera? Então muito obrigado, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.